E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para um vídeo que é um pouco complemento do vídeo passado, onde a gente vai determinar raios e intervalos de convergência para séries de potências. Se você não viu o vídeo passado, esse vídeo você consegue ver e acompanhar sem problema nenhum. Nesse vídeo a gente vai abordar os casos onde o raio é zero ou o raio é infinito. Para um raio que não é nem zero nem infinito, a gente já fez um vídeo sobre isso no vídeo passado. Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o cardzinho passando aqui em cima de mim, ó. Feita essa observação, bora lá, vamos começar? Começando o nosso problema de hoje, como de costume, vamos começar com o enunciado. O enunciado diz: determine os valores de x para os quais as séries. Aqui a gente tem duas séries distintas. A primeira é x menos 2 elevado a n sobre n fatorial, e a outra x mais 2 elevado a n vezes n fatorial, também de zero a infinito. Basicamente é dizer quais são os x's que a gente substitui que vão fazer essas séries convergirem, e qual o raio de convergência de cada uma delas. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber o critério da razão em módulo para séries numéricas. É o mesmo critério do vídeo passado, mas relembrando ele, se você tem uma série numérica qualquer, a gente pode calcular o limite n tendendo a infinito do termo sucessor pelo antecessor, a n mais 1 sobre a n. Calculando esse limite em módulo, a gente vê o valor dele. Aí, se esse valor for entre 0 e 1, podendo ser o 0, não podendo ser o 1, a gente tem certeza absoluta que a série converge. Se esse valor for maior que 1, incluindo infinito, que é uma coisa maior que 1, a série diverge. E se esse valor for igual a 1, o teste é inconclusivo. E com isso a gente já consegue resolver o problema. Vamos fazer um limite de cada vez. Começando com aquele primeiro limite, que estava dividido por n fatorial. A gente quer os valores de x, que a gente vai substituir aqui, onde essa série vai acabar convergindo. Pelo critério da razão em módulo, se a gente calcular o limite n tendendo a infinito de a n mais 1 sobre a n, e isso for menor que 1, com certeza ela converge. Então a gente vai montar isso e resolver como uma inequação, tentando determinar quais são os x's que deixam esta coisa, esse limite, menor que 1. O an mais 1 seria a gente pegar esse termo geral da série e trocar onde está n por n mais 1. Então, em vez de x menos 2 elevado a n por n fatorial, fica x menos 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. E o an é o termo geral, x menos 2 elevado a n sobre n fatorial. Agora a gente desenvolve isso para tentar resolver. Uma divisão entre duas frações é copia o primeiro e inverte o segundo. E aqui a gente tem duas simplificações que podem ser feitas que vão facilitar muito a nossa vida. X menos 2 elevado a n mais 1 dividido por x menos 2 elevado a n é x menos 2. E n fatorial dividido por n mais 1 fatorial é 1 sobre n mais 1. Então o que sobra depois disso é o limite n tendendo a infinito de x menos 2 sobre n mais 1. O limite ele está na variável n. Quer dizer que esse x menos 2 é como se fosse uma constante multiplicando esse limite. A gente pode jogar esse x menos 2 para fora, lembrando que é o módulo de x menos 2. Então a gente tem módulo de x menos 2 vezes o limite n tendendo a infinito 1 sobre n mais 1. Esse limite vale zero. A gente tem 1 dividido por uma coisa infinitamente grande. Então, como esse limite dá zero, a nossa inequação que era módulo de x menos 2 vezes o limite menor que 1, fica módulo de x menos 2 vezes 0 menor que 1, 0 menor que 1. Dá a impressão que a gente errou. Porque, 0 menor que 1. Na prática, a gente estava procurando quais eram os valores de x que a gente vai substituir nessa equação e tornar toda a equação menor que 1. Independente do valor de x, o resultado final é zero. Isso quer dizer que todos os valores de x que a gente substituir, o resultado é menor que 1. Então todos os x's vão dar uma série convergente. E se ela converge em todos os reais, de mais infinito a menos infinito, o raio de convergência é infinito. Essa é a nossa resposta para esse primeiro item. Para a segunda série, vamos usar a mesma lógica. Pegar a série, usar o critério da razão em módulo, tentando procurar quais são os valores onde isso é menor que 1, e aí vamos resolver isso como se fosse uma equação. A n mais 1, a gente substitui e vai ficar x mais 2 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 fatorial, e a n, x mais 2 elevado a n vezes n fatorial. Agora a gente simplifica essa equação para resolver. Duas simplificações que a gente pode fazer. X mais 2 elevado a n mais 1 dividido por x mais 2 elevado a n é x mais 2. E n mais 1 fatorial dividido por n fatorial é n mais 1. Que é muito parecido com o anterior, exceto pelo fato de que agora está multiplicando em vez de estar dividindo. Então sobra o limite, n tendendo a infinito, de módulo de x mais 2 vezes n mais 1. De novo, o limite está em n, então x mais 2 é uma constante, a gente pode jogar lá para fora, lembrando do módulo. E este limite aqui tende a infinito. Então a gente tem que x mais 2 em módulo vezes uma coisa que tende a infinito é menor que 1. O único jeito disso não dar infinito é se essa constante for estritamente igual a zero. Porque 0 vezes qualquer limite que seja, dá zero. Cuidado para não confundir com o limite tendendo a zero, que aí nem sempre isso é verdade.
Mas o número 0 vezes qualquer limite sempre vai dar 0. Então, se esse módulo de x mais 2 vale 0, x mais 2 tem que ser 0, e se x mais 2 dá 0, x é igual a menos 2. Ou seja, o único valor em que a série vai convergir é se x for exatamente igual a menos 2. Qualquer outro, ele vai dar um valor maior que 1, a série diverge. Então, já que ele só converge em um único ponto, não tem um intervalo, então o raio de convergência é 0. Essa é a nossa resposta final, e é aqui que a gente encerra. E com isso a gente complementa os casos em que o raio de convergência é 0, o raio de convergência é infinito, para séries de potência. Um fato que é interessante é que, em geral, os livros eles passam muito mais tempo falando dos casos onde o raio é finito, mas diferente de 0. E às vezes a gente depara com esses casos que são mais fáceis, porque como você não precisa testar as bordas, você tem muito menos cálculos. Tanto que eu fiz os dois exemplos num vídeo só. E mesmo sendo o caso mais fácil, como os livros não tratam, às vezes parece que ele é mais complicado, mas é por falta de exemplos. Por isso que eu fiz questão de gravar esse vídeo, porque às vezes o caso fácil é que a gente acaba distraindo por não prestar atenção nele. Às vezes ele é fácil e a gente subestima. Para evitar isso, eu fiz questão de gravar esse vídeo e mostrar isso para vocês. O caso do raio igual a 0 ou raio igual a infinito, o jeito de fazer é o mesmo, do raio finito, com a diferença que como a gente não precisa testar as bordas, a gente tem muito menos cálculos envolvidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e só para constar, se vocês quiserem deixar dúvidas, comentários, sugestões, elogios, críticas, fica à vontade para usar o espaço dos comentários embaixo, ou se preferirem, ó, estão passando aqui meus contatos diretos. Agradeço vocês por terem me assistido aqui hoje e espero poder ver vocês no futuro em outro vídeo, no exercício, numa anedota. Até a próxima, pessoal. Obrigado.